Então, hoje a gente vamos começar falando do lado profano da carta 8 em diante. Então, assim, a carta da justiça, ela fala um momento onde você está justamente, né, centrado naquilo que você, na sua missão. É como se você falasse assim, olha, agora está na hora de eu reconhecer quais são as melhores capacidades que eu tenho, quais são os meus ideais, quais são os meus objetivos, e alinhar tudo isso numa nova direção. Agora eu quero dar uma nova direção para a minha vida. E quero crescer, quero me desenvolver, eu mereço ser feliz, eu mereço me dedicar às coisas que eu gosto, a ter um desenvolvimento, a ter um crescimento, e até agora eu tive muito preocupada em cuidar dos outros, em cumprir aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, que era o que o mundo esperava de mim, ou que a família esperava de mim. Agora eu vou colocar os meus projetos de vida em primeiro plano. Então, a carta 8 é um momento onde a pessoa está, em geral, meio confusa em relação ao que ela quer ser na vida dela. O que é que eu quero fazer? E é um momento que, para levantar a direção, ela está tentando ver quais são as capacidades que eu tenho, quais são as habilidades, o que eu sei fazer, aonde eu me destaquei, o que as pessoas dizem que eu faço bem, o que eu me realizo, o que me faz me sentir bem, o que eu sinto orgulhosa de estar fazendo. Então, todas essas perguntas são perguntas que estão no momento que você tem a carta 8 no jogo. E ela vai falar, então, do momento de redefinição da orientação profissional. Junto dessa carta, a gente pode ver quais são os dons e os talentos da pessoa. Então, é normal você, quando saiu a carta 8, todas as cartas do jogo, elas podem estar falando das habilidades, das capacidades que a pessoa tem. Então, ali você vai ver, por exemplo, a carta 2 se vem junto com a carta 2. A carta 2 é a sensibilidade. Então, a pessoa tem o dom do uso da sensibilidade. Por exemplo, com a carta 3. A carta 3 é organização, planejamento, comunicação. Então, a 8 com a 3 vai falar, tem a capacidade da comunicação. E assim vai, para cada carta que aparece no jogo, você pode dar um significado de uma habilidade que a pessoa tem. Então, isso ajuda muito quando você quer ajudar a pessoa a encontrar quais são as aptidões dela e para onde ela pode seguir no caminho profissional dela. E, por exemplo, junto da carta 7, que é um exemplo que a gente viu agora há pouco, a carta 7 fala que você, durante a vida, fez um monte de coisas diferentes. E aí, de repente, você descobre que a sua missão não era fazer nenhuma delas separadamente, era para usar todas elas junto. Então, se aprendeu um monte de coisa, não ficou em nenhuma. Mas não era para ficar em alguma, era para unir tudo isso para agora usar numa direção, numa determinada direção. Embora todas as coisas que você fez se alinham nessa direção que já estava estabelecida a priori, mesmo que você não soubesse. Então, a 7 com a 8 fala desse momento de integração de tudo que você fez numa nova direção. Agora, a carta 8 vai ter coisinhas assim que podem estar acontecendo, principalmente se ela está mais numa periferia do jogo. Né? Por exemplo, um processo na justiça, um exame que a pessoa está fazendo, uma avaliação. Então, às vezes, ela pode estar dizendo de algo específico que está acontecendo agora, né? Uma prova de seleção, algo onde a pessoa está sendo avaliada, né, uma audiência, um julgamento, um processo na justiça. Então, tudo isso ainda cabe na carta 8. E a gente não, normalmente, se não associa pessoas à carta 8, mas sim, pode-se dizer uma pessoa, um juiz, uma pessoa que neutra, ou às vezes ao contrário,
né? Uma pessoa que julga demais, muito crítica, né? Um pai muito crítico, mas aí, sempre se for relacionar uma pessoa, é uma pessoa muito importante. E, por exemplo, pode estar junto da 10 que é uma pessoa da família, né? E aí uma pessoa que é muito crítica, ou às vezes uma pessoa muito ponderada, né? É, aí vai depender das conjunções do sentido que vai fazer no jogo. A carta 9, o eremita, ela sempre remete você a 3 anos atrás. Ela fala, 3 anos atrás você estava completamente perdido, perdida, não sabia para onde ir, estava misturado com um monte de coisa que não tinha nada a ver. Então você sentia assim que tinha perdido o sentido de vida, se perdido do seu sentido. Mas aí é o momento que você começa a se isolar dessas coisas que não tem nada a ver e começa a se aproximar das coisas que você realmente gosta, valoriza, e aí você começa a redescobrir os seus ideais, os seus objetivos, as, as suas capacidades. Então, a 9, ela fala de revelações importantes, principalmente de 1 ano e meio para cá, que vem ajudando você a reintegrar com o seu sentido de vida. Então, ela é uma carta de muitas revelações, de muitas descobertas, tanto internas como de fora também. Então, é normal essa carta aparecer, por exemplo, quando você descobriu uma história da família que é muito importante para você se perdoar, se entender, ou for ser compreendido, ou a revelação de uma alma gêmea, ou a revelação de uma solução importante. Ou até nisso, a revelação de um caminho, de uma descoberta em relação à sua opção profissional, você se revelando, sendo visto pelas outras pessoas, você descobrindo as pessoas que se identificam com você. Então, é uma carta que traz surpresas. Muitas vezes ela fala de descobertas que você fez, mas que era algo assim tão bom que você nem acredita, nem, né, não acredita que é verdade, bom demais para ser verdade, mas que com o tempo você vai aprendendo a confiar. Então, essa carta também fala da confiança, de você ir adquirindo confiança nos caminhos que você encontrou, nas capacidades que você tem, nas soluções que você encontrou, né? Então, ela fala tanto de revelações internas, que vêm de fora para dentro, revelações externas, que trazem soluções, esclarecimentos, como você se revelando para as pessoas também. E às vezes ela vem um pouco, então você passou a enxergar coisas que você até então você não queria ver, né? Pois a roda da fortuna, ela fala esse momento onde você está analisando o que que eu já fiz na minha vida, o que que eu não fiz, o que que parou naquele ciclo vicioso e o que está me fazendo parar no ciclo vicioso. Então, é uma análise do seu desenvolvimento e dos seus bloqueios. Então, essa carta ela vai falar, em primeiro lugar, da família, da sociedade, de um momento onde você está percebendo que você ficou ali bloqueado em alguma coisa, e que isso tem a ver com as determinações da família ou coisas que você viveu na sua infância, ou obrigações que você acha que tem que cumprir, ou tarefas que você acha que a sociedade te impõe. Então, ela sempre mostra esse momento onde a pessoa sente um pouco enrolada, mas muitas vezes, por exemplo, depois da carta 12, aonde a pessoa já se desenrolou daquelas obrigações, ela vai falar da retomada,
de coisas que ficaram paradas no passado. Então, aí ela aparece um pouco com a 17 ou com a 69, falando, então, agora você vai dar continuidade àquilo que foi bloqueado, que parou, que você não conseguia passar de um determinado ponto, agora você passou e vai em diante. Então, ela tanto vai falar de família, como ela também vai falar de política. Então, primeiro a gente serve a nossa família, depois a gente percebe que servir ao povo é melhor, porque aí a família está incluída, mas você está servindo um número maior de pessoas. Então, ela tem esse caráter onde você se pergunta, aonde eu posso servir melhor, né? Se é na minha família ou se é na sociedade. Então, muitas vezes ela vem marcando, por exemplo, a pessoa não tem nenhuma questão de família, mas tem, por exemplo, a 8 e a 10, a 8, a 4 e a 10, a 8, a 3 e a 10, falando de um karma político. É um organizador, é um planejador, um gestor, uma autoridade, uma liderança, um 5, um construtor, né? Então, pode estar dizendo de uma atividade política também. As cartas que quebram a roda, que dizem que você já cumpriu a missão que estava, porque se você não tá rodando num ciclo, é porque tem alguma missão que você está cumprindo, que pode ser com a sua família, né? Ou coisas que você acha que tem que fazer para poder se dar o direito de ser feliz em outros aspectos. Então, né, é um momento que você está analisando isso. Agora, o que que corta isso? A 12, você deu a virada na roda, né? A carta 64, que é o as de espadas, também vai falar. A 7 também fala o triunfo sobre a roda. Depois a carta 11, a força. Ela vai dizer de um momento onde... Ah, uma outra coisa. Quando a gente tem a roda da fortuna, a gente pode analisar as pessoas da família que interferem, né? Então, aí, no caso, a 2, a 3 pode ser a mãe, o pai pode estar representado na um, na 4. Então, a gente pode analisar aí a família, né? Na carta 11 é a carta que diz a percepção da sua força, da força da vontade, da força das emoções, da sedução, da persuasão, da persistência. Então, é ali um momento onde você está analisando qual é o tamanho da minha força, como eu posso premeditar melhor, planejar melhor o uso dessa força, como eu posso criar as estratégias para realizar os meus objetivos, né? Ela tem aqui a dama de espadas também, que ela é meio fria, meio calculista, ela está ali realmente planejando a melhor forma de usar a própria força. A força é a sensibilidade. Então, ela mostra a sensibilidade, é um momento que você está vendo que você pode tirar vantagens da sua sensibilidade. Agora, como é um momento que diz que você está ali usando toda a sua força, então, ou você está investindo em alguma coisa que a sua autoestima está em jogo, algo que é muito importante para você, ou você está lidando com algum problema que você está tendo que usar toda a sua força, todas as suas capacidades. Então, aí, nesse caso, muitas vezes ela pode estar falando, por exemplo, da parte física, né? Você fazendo todo o esforço para uma cura, né?
Então, ela pode estar dizendo algo em relação a isso também. Mas também ela fala, se você tem que ser frio e calculista e planejar como agir, como eu falei, ou você está diante de um desafio, de algo que você está desejando muito alcançar, ou uma situação difícil que você está usando toda a sua força para conseguir ultrapassar aquele problema, aquela situação. Ela vai falar da sensibilidade e muitas vezes da, que você está aprendendo a dosar, a lidar, a utilizar. Numa relação afetiva, por exemplo, numa sinastria da pirâmide, essa carta pode dizer que uma das pessoas está segurando o sentimento. Quer dizer, tem amor, mas não demonstra, não quer mostrar, não quer entrar na relação, está com medo. Então, pode mostrar essa pessoa meio retendo a força, retendo o amor, a força do amor. A carta 12, ela fala de uma grande virada. Você atingiu os objetivos, fez, pagou, provou o que tinha que fazer, não deve nada a ninguém, saiu daquele ciclo vicioso e agora você pode cuidar de tudo aquilo que você não cuidou até agora. Então, a 12, ela sempre vai aparecer nesses momentos realmente uma grande virada, que vai vir logo depois de uma conquista importante, uma coisa que você se sacrificou durante muito tempo. Por exemplo, uma tese, né? Você ficou ali um tempão, né, para defender aquela tese. Passou um tempão se dedicando para fazer uma faculdade. Ah, se sacrificou muito para conquistar uma posição, para ganhar um dinheiro, para comprar uma casa. Então, sempre fala de um sacrifício para algo grande, não um sacrifício para comprar um carro, só se for muito importante o carro, né? Mas eu digo coisas maiores, coisas que você passou anos batalhando para atingir aquele objetivo. Fala de libertação também, de problemas, de bloqueios, né? Eu comprei aquela casa que era o meu objetivo e que enquanto eu não tivesse ela, eu não iria me abrir para um casamento, porque eu tinha necessidade de ter uma propriedade antes. Então, conquistou essa propriedade, foi uma conquista, acabou o sacrifício, e, por outro lado, abriu para algo que você não se permitia fazer, que era se abrir para um relacionamento legal. Às vezes, a morte de um familiar também pode aparecer como essa virada, né? Era uma influência muito forte que estava bloqueando, que estava intimidando, e que agora a pessoa está livre daquela influência. Às vezes, essa carta, até hoje, uma pessoa perguntou da carta 76 se ela pode dizer de perdas, né? Ou se é só abrir mão, ah, vamos se dizer, porque você quer, né? A carta 12 ela também tem um pouco disso, porque às vezes tem coisas que estão sobrando na sua vida, mas que você não percebe, você está apegado àquilo. E às vezes o universo vem e tira justamente para abrir o seu caminho para alguma outra coisa que é mais importante. Então, às vezes, ela pode falar assim, uma virada que vem de uma perda, mas essa perda sempre é uma chamada, né? Olha, você está indo para o caminho errado, né? Tome o rumo certo, pegue a direção correta. É uma libertação. ah, é. Aí depois a carta 13, a imortalidade.
ela vai falar de momentos de reciclagem, cortar, fazer uma colheita, cortar o que plantou, analisar o trigo do joio e resgatar coisas importantes do passado. Então, essa carta vai aparecer em momentos de mudança, mudança de ambiente, mudança de bairro, de casa, mudança de trabalho, mudanças na equipe de trabalho, cortes de certas relações. Difícil falar que isso seria o fim de um casamento, porque um casamento, o fim de um casamento aí de mais de 7 anos, ele vai ser com a carta 22 e não com a 13. Agora, uma mudança, uma separação, ela também pode trazer uma mudança de ambiente, né? Por exemplo, às vezes você separa daquela pessoa, separa dos amigos também, né? Você não quer mais aqueles amigos, todos ali em casal, você não é mais casal, ou eram mais amigos do seu marido, da sua mulher, do que de você. Então, ali, às vezes, essa situação pode trazer uma mudança de ambiente. Agora, por exemplo, a morte de uma pessoa muito próxima, por exemplo, a morte do marido. Sim, pode ser, pode aparecer nessa carta. Mas por quê? Porque mudou muito a relação, trouxe uma mudança muito grande. Não que essa carta vai dizer exatamente da morte, porque a morte mesmo pode aparecer de muitas formas. Para cada pessoa era uma coisa, e a morte de uma outra pessoa, para você, também pode aparecer de formas muito diferentes. Como, por exemplo, eu acabei de falar, a carta 12 pode estar falando a morte de um parente ou até uma morte do marido, de uma pessoa muito importante. Agora, a 13, às vezes ela aparece no passado, falando a morte de alguém que trouxe uma revirada na sua vida. Por exemplo, a morte de um amigo, de uma amiga muito próxima, que fez você repensar na sua vida, falar, poxa, a vida é curta, eu preciso ir logo fazer as coisas que eu acho que eu quero fazer nessa vida ainda. Então, tem um pouco essa visão aí com essa carta da morte. Você visualizar a morte muito próxima e, assim, querer resgatar a vida, né? Agora, essa carta que ela tem de muito importante é o resgate de coisas do passado. Então, por exemplo, você pode estar mudando de cidade para um lugar onde você já morou, mudando de bairro para um lugar onde você já morou. O resgate de um amigo, de relações aí do passado. E, às vezes, essa é a carta que me fala, por exemplo, às vezes você vê que a pessoa tem uma alma gêmea que vai aparecer e aparece a carta 13. Quer dizer, é alguém que ela já conhece, mas que não via como uma possibilidade de relacionamento. Então, a carta 13 ela pode dar traz essa conotação de você estar resgatando tanto, por exemplo, um trabalho que você já fez no passado e faz tempo que você não faz, uma pessoa que você já trabalhou, que agora vai te oferecer um trabalho novo, ah, um amigo do passado que você recuperou. Então, assim, sempre traz coisas do passado que vão ser importantes para você agora. Aí a 14, ela fala de um equilíbrio atingido, de uma base, de uma estabilidade atingida, que permite você agora se abrir para outros setores. Então, a carta 14, ela é o quero mais. Ela fala assim, bom, eu já conquistei esse espaço, as pessoas me conhecem por isso, eu já tenho uma estabilidade nessa posição, agora eu quero mais, agora eu quero outras coisas. Eu quero a beleza, o prazer, quero desenvolver outros aspectos da minha vida. Então, é uma carta que fala de uma estabilidade conquistada,
mas da busca agora de um equilíbrio maior, fazendo coisas diferentes. Então, ela aparece meio como finalização de um processo, dizendo: olha, agora você conquistou aquele conforto, aquela base, aquela estabilidade, mas ela fala também desse desejo de abrir outros setores da sua vida. Quer dizer, eu já trabalhei bastante, trabalhar é importante, mas eu quero agora o afeto, né? Eu tenho já o afeto, eu tenho. Agora eu quero uma realização profissional melhor, agora eu quero diversão, agora eu quero né, melhorar minha carreira. Então, é sempre um pedido de mais. Eu tenho essa base, mas agora eu quero mais. Bom, então agora a gente finaliza aqui o naipe da mente.